vídeo do canal. Resolvi retomar com vocês a nossa série de maquiagem para iniciantes, aproveitando esse momento em que estamos de quarentena, que temos que ficar em casa, para trocar informações sobre o universo da maquiagem, principalmente para você que é iniciante no assunto, que adora maquiagem, mas não sabe muito bem como reproduzir. Então cá estou eu para te dar essa ajudinha. Lembrando que aqui no canal já temos uma playlist de maquiagem para iniciantes, com vídeos de corretivos coloridos, como escolher o tom e o subtom de base, como escolher sua base perfeita, como colar os cílios postiços, como fazer um belo de um delineado. Já temos muitos vídeos por lá, então se você é iniciante, não deixe de conferir essa playlist. Eu vou deixar o link para vocês aqui nos cards e no box de informações também. E se você é novo ou nova por aqui e adora o mundo da maquiagem, mas também gosta muito do mundo do cabelo, seja muito bem-vindo. Aproveita para se inscrever e marca no sininho para receber a notificação todas as vezes que entrar um vídeo novo. E é claro, me segue lá nas redes sociais, Facebook e Instagram, tudo Patineves. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês alguns acessórios e dicas na hora da aplicação da base, né? Pra gente ficar com aquele rostinho perfeito. E o primeiro acessório que eu vou comentar com vocês são as nossas próprias mãos, porque sim, nós podemos fazer a aplicação da base utilizando as mãos. O lado positivo que eu vejo na hora de você fazer a aplicação da base utilizando as mãos é que você vai conseguir aplicar muito mais rápido, né? Como se fosse um creme, um protetor solar. Porém, tem o lado negativo que você não dá um acabamento perfeito, você não consegue aplicar muito bem, rente aqui a raiz do cabelo, enfim, em certos locais não vai ficar um acabamento muito bonito. E quando eu digo acabamento, eu digo que o resultado final não vai ficar muito bonito. Sem contar que as nossas mãos, a gente tem calor, né? A gente tem calor, a gente tem a questão da higiene, então isso pode mudar um pouquinho a consistência e a aparência da base. Então a gente tem que observar muito bem isso. Mas existem profissionais da área da maquiagem que aplicam a base com a mão, isso daí vai totalmente de gosto. Eu honestamente não gosto muito, até pelo fato de ter que limpar bem a mão antes e depois da aplicação da base, né? Porque senão a gente sai carimbando tudo que vê pela frente. O nosso segundo item, segundo acessório para fazer a aplicação de base, começando então a falar de pincéis, nós temos o pincel Duo Fiber, que ele recebe esse nome por ter dois estilos de cerdas diferentes. Ele tem as cerdas sintéticas e as cerdas naturais. As cerdas sintéticas são as escurinhas e as cerdas naturais são essas que ultrapassam, que é a branquinha. Esse estilo de pincel, ele é muito bem visto pelas pessoas que gostam de uma pele mais leve, de uma pele até mesmo mais glow. Por ter esses dois estilos de cerdas diferentes num mesmo pincel, você consegue fazer a aplicação de outros produtos com ele, que é o que eu gosto. Eu gosto de fazer a aplicação de primer, quando o primer é um pouquinho mais líquido, né, um pouquinho mais cremoso. Eu gosto de fazer a aplicação do hidratante, a aplicação do pó também. Eu gosto muito de fazer com esse estilo de pincel, faz uma aplicação mais leve do pó, sabe, não tão concentrada assim. Pra aplicação da base, eu sempre acho que ele dá uma arriscadinha na pele, sabe? Ele deixa as marcas das cerdas. Então, mais uma vez, é uma questão de gosto. Se você quer uma pele mais leve, uma pele mais dia a dia, experimenta fazer a aplicação com esse pincel aqui e depois me conta. O nosso terceiro acessório, ele é bem famosinho, eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar dele. É o pincel Língua de Gato, que ele tem esse nome devido ao seu formato. A maneira que eu gosto de utilizar o pincel Língua de Gato é quando eu quero uma pele um pouquinho mais trabalhada, eu quero uma pele com um pouco mais de cobertura. Eu não acho que esse pincel seja excelente para você espalhar o produto, para você esfumar a sua base. Porém, ele é muito bom para depositar. Então, quando eu quero uma pele um pouquinho mais trabalhada, eu deposito a base com ele, né? Então eu venho fazendo toda a aplicação da base no meu rosto com ele. E aí depois eu utilizo um outro item que já já eu mostro pra vocês pra esfumar esse produto no meu rosto. E assim eu consegui uma cobertura mais alta. Então, enquanto o pincel Duo Fiber vai te entregar aí uma pele mais leve, o pincel Língua de Gato você vai conseguir trabalhar a cobertura, né? Você vai conseguir trabalhar uma pele um pouquinho mais pesada. O quarto acessório que eu vou mostrar pra vocês, eu sou até suspeita pra falar dele, porque quem
acompanha aqui os tutoriais do canal vê que eu gosto muito de aplicar a base utilizando esse estilo de pincel, que é o pincel Kabuki. E aqui eu tenho 3 pincéis para recomendar para vocês. Eu tenho 2 pincéis da Mariana Saad com a Paiô, o K60 e o K80. A diferença entre eles é que o K60 ele é chanfrado, né? Ele é mais inclinadinho, ele tem um corte, e o outro é de topo reto. E o meu preferido de todos, que ele é de topo reto, ele é bem denso, é o pincel da Macrylan A33. Eu gosto muito desse estilo de pincel porque você consegue tanto fazer a aplicação da base com ele, quanto esfumar o produto. Então, se você quer uma pele mais leve, você consegue fazer. Se você quer uma pele mais trabalhada, né, com uma maior quantidade de produto, uma pele com uma maior cobertura, você consegue fazer também. Você consegue esfumar o produto. Gente, esse pincel é maravilhoso. É o estilo de pincel que eu mais recomendo. E assim, de todos os pincéis que eu tenho pincéis desde mais baratos a pincéis mais carinhos, né? O pincel que eu mais gosto de todos e que eu acho que vocês já ouviram falar muito dele por aí é esse pincel da Macrylan A33. Antes de ter esse pincel, eu ouvia muitas maquiadoras falando sobre ele, e agora que eu tenho, eu super entendo e também recomendo. Então, se você tá procurando um pincel Kabuki aí pra sua coleção, pra você ter, pra você começar a maquiagem e não errar, eu recomendo o da Macrylan A33. O último pincel que eu vou comentar com vocês é um pincel que eu acho que caiu um pouquinho em desuso. Ele teve uma febre, ele teve aí um momento em que era o auge, que é o pincel escovinha. Esse aqui na minha mão é o da Macrylan B402. Ele até não é necessariamente um pincel de base, ele é mais pra contorno, enfim, pra áreas um pouco menores. Tem pincéis desse daqui da Macrylan em versões bem grandonas, assim, é praticamente uma escovona. Mas como eu disse pra vocês, eu acredito que ele caiu um pouquinho em desuso. Eu não vejo mais tanta gente assim querendo comprar esse estilo de pincel, meio que passou o hype, passou a modinha. Mas eu considero um bom pincel pra você fazer a aplicação de base. Até mesmo esse daqui, o B402, eu gosto de usar pra fazer a aplicação de base. Ele é pequeno, né? Ele pode parecer pequeno, mas eu consigo fazer a aplicação de uma maneira bem uniforme, de uma maneira rápida, dependendo da textura da base. O problema dele é que devido ao seu formato, você não consegue ir em certos cantinhos, né? Mas aí, mais uma vez, você venha com outro utensílio, você vai ter que vir com outro acessório pra poder fazer esse acabamento final. O nosso último acessório, mas não menos importante e que se torna amor ao primeiro uso de muita gente, é a esponjinha. Eu tô com 2 esponjinhas de marcas diferentes aqui na minha mão. A laranjinha da Real Techniques, eu acho que é a segunda mais famosa, né? A primeira mais famosa é a Beauty Blender, que ela é bem salgada, não vende aqui no Brasil. E essa daqui, a roxinha, é a da Mariana Saad. Por que que esse estilo de acessório é tão famoso? Porque você consegue fazer muita coisa utilizando a esponjinha. Você consegue fazer a aplicação da sua base, você consegue dar acabamento, você consegue uma pele mais leve, você consegue uma pele mais carregada, você consegue fazer a aplicação em áreas de mais difícil acesso, né? Então aqui pertinho do olho, você consegue, enfim, né? É muita coisa mesmo que você consegue com a aplicação da esponjinha. Eu gosto bastante de dar acabamento com a esponjinha, então eu utilizo o pincel para fazer aí toda a aplicação da base no meu rosto, pescoço, e aí depois para tirar o excesso quando eu acho que tem demais, ou então para esfumar melhor o produto, principalmente aqui em torno da volta do cabelo, eu gosto de vir com a esponjinha. Fazer a aplicação diretamente com ela depende um pouquinho da base que eu tô utilizando, né, da textura da base. A outra maneira que eu não abro mão da esponjinha é para esfumar o corretivo, e eu acredito que uma das maiores dúvidas é como escolher a esponjinha, como saber qual é a esponjinha ideal, como saber como é que ela vai desempenhar. E eu sempre recomendo para vocês que procurem resenhas sobre os produtos antes de adquirir. Então procurem vídeos aqui no YouTube, procurem resenhas em blog também, que ainda tem, né? Ainda existe blog. E uma das melhores características de uma boa esponja é a maciez dela. Então quanto mais macia for a sua esponjinha, melhor ela vai ser e melhor o resultado ela vai te entregar. Lembrando que a esponjinha ela deve ser utilizada úmida e não é aquela coisa encharcada assim, pingando. Você molha ela, tira
bastante o excesso, às vezes com um lencinho ou com uma toalha, e aí depois você faz a aplicação dela no rosto. Agora, se for apenas para você tirar excesso de base ou de corretivo que você aplicou demais, aí você pode utilizar ela seca mesmo, que daí ela vai dar aquela absorvida no produto que foi aplicado em excesso. Agora comenta aqui embaixo pra mim qual é a forma que você prefere de fazer a aplicação de base, se é com as mãos, se é com pincel, se é com a esponjinha. Eu já falei pra vocês que eu gosto muito de fazer a aplicação com o pincel kabuki e depois de dar o acabamento ali com a esponjinha. Então comenta aqui embaixo pra mim qual é a sua preferência, porque eu quero muito saber. E lembrando que aqui no canal já temos vídeos de pincéis para preparação total de pele, então com todos os tipos de pincéis que vocês puderem imaginar, e também os pincéis para os olhos, o melhor pincel para você esfumar, para você fazer a aplicação da sombra, e vai estar tudinho linkado para vocês aqui nos cards e no box de informações. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você conhece que é iniciante no mundo da maquiagem e deixem aqui embaixo para mim sugestões de vídeos que vocês querem ver nessa série. Não esquece do seu like, que é muito importante pro crescimento aqui do canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau! You